E aí, galerinha de Biologia 3, estamos aqui para mais uma videoaula obrigatória e complementar ao conteúdo que a gente está vendo em sala de aula nesse momento. A gente está em fisiologia, estudando os principais sistemas orgânicos do corpo humano, o funcionamento e a anatomia desses sistemas, e especificamente nós terminamos de estudar uma parte do sistema cardiovascular. E essa videoaula é para terminar de estudar este sistema. A gente não pode esquecer que o sistema cardiovascular, ele é, didaticamente, dividido em dois distritos. Em sala de aula, a gente falou muito do distrito sanguíneo, que apresenta como principal componentes os vasos sanguíneos, a bomba que faz um líquido circular dentro desses vasos, que é o coração, e o líquido circulante desse distrito, que é o nosso sangue. Ficou faltando falar, dentro desse sistema cardiovascular, do outro distrito que o forma, o distrito linfático, que, por sua vez, é formado por capilares, vasos e ductos linfáticos e alguns órgãos que compõem o que a gente chama de sistema imune, tá? Bom, antes da gente falar do distrito linfático, é muito importante a gente perceber como que o líquido que vai circular nesse distrito é formado. Você se lembra que o líquido que circula dentro do distrito linfático é a linfa. Mas como que a linfa se forma dentro do nosso corpo? À medida que os capilares sanguíneos do distrito sanguíneo se distribuem em qualquer órgão do nosso corpo, parte do plasma desse sangue, ele vai sair dos capilares e vai passar para o que a gente chama de fluido intersticial. Dentro do tecido que forma qualquer órgão, ou melhor, dentro dos vários tecidos que formam os órgãos, a gente sempre tem a presença de um fluido intersticial, que é esse fluido que está aqui no meio das células. Parte desse fluido intersticial dos tecidos dos nossos órgãos tem origem no plasma que sai do nosso sangue a partir dos capilares, que estão trazendo nutrientes para os tecidos dos nossos órgãos, ok? Esse fluido intersticial, ele tem muitas vezes uma grande quantidade de água, ok? Além disso, muitas células do sangue são capazes de sair dos capilares e ir para dentro dos tecidos, principalmente os glóbulos brancos, os leucócitos. As hemácias não fazem isso. Então, no meio do fluido intersticial, a gente vai ter uma solução aquosa, rica em água, e muitos glóbulos brancos, muitos leucócitos. Os capilares linfáticos também estão distribuídos em todos os tecidos que formam os nossos órgãos. E os capilares linfáticos muitas vezes têm o que a gente chama de fundo cego, que é isso que a gente está vendo nesse desenho esquemático aqui. Então, esse fundo cego dos capilares linfáticos, que termina no meio dos tecidos e dos órgãos do nosso corpo, ele vai literalmente fazer uma drenagem do excesso desse fluido intersticial, captando esse excesso de fluido intersticial, que é drenado do meio dos tecidos que formam os nossos órgãos, e jogando esse líquido que foi drenado dos tecidos dos órgãos dentro dos capilares linfáticos. E é aí que surge a linfa. Então, os capilares linfáticos, eles estão distribuídos em todos os tecidos que formam os nossos órgãos. Eles têm esse fundinho cego e eles ficam ali drenando, né, puxando do fluido intersticial dos tecidos dos órgãos esse excesso de líquido, rico em água, rico em glóbulos brancos, formando a linfa. Os capilares linfáticos se unem em vasos linfáticos um pouco mais calibrosos, ok? Que vão reunindo os capilares de vários tecidos e órgãos. Esses vasos linfáticos depois entregam a linfa para ductos linfáticos, que são aí vasos ainda mais calibrosos, mais grossos, e os ductos linfáticos sempre terminam em uma veia de grande calibre. Por isso que a linfa
sempre é entregue para o distrito sanguíneo, sempre em uma veia. Então, a veia recebe de um ducto linfático toda a linfa drenada de uma determinada região do nosso corpo, tá? Ao longo desses vasos linfáticos ou ductos linfáticos, a gente tem umas regiões mais dilatadas, especializadas, distribuídas no corpo humano como um todo, que a gente chama de linfonodos, tá? São regiões dilatadas dos vasos ou ductos linfáticos que são responsáveis, pessoal, por fazer uma filtragem da linfa, retirando e destruindo parasitas, patógenos que estiverem nessa linfa que está passando pelo linfonodo. Então, ali no linfonodo, a gente tem uma grande concentração de células brancas, principalmente os macrófagos, que quando a linfa está passando pelo linfonodo, esses macrófagos vão destruindo qualquer tipo de patógeno que esteja ali nessa linfa. É por isso, quando a gente está com uma infecção bacteriana ou viral, os linfonodos são nódulos que a gente tem espalhados pelo corpo como um todo, eles incham, porque eles estão em franca atividade e estão com mais células brancas, ajudando a gente a tentar combater alguma doença, tá? E só para reforçar, tá, gente? A linfa tem uma constituição muito parecida com o sangue, então ela tem uma constituição líquida, uma solução aquosa que lembra o plasma sanguíneo, é rica em glóbulos brancos, mas não tem, presta bem atenção, a linfa não tem glóbulos vermelhos. Isso quer dizer que ela não tem hemácias, por isso que ela tem a coloração branca diferente do sangue, que é vermelho, porque é rico em hemácias, ok? Bom, quando a gente pensa aqui no distrito linfático, então nessa imagem eu estou mostrando para vocês em verde os vários vasos e ductos linfáticos que tem no nosso corpo. Essas estruturas dilatadas que a gente está vendo aqui são os vários linfonodos, tá bom? E durante o transporte da linfa pelo distrito linfático, a linfa acaba passando em alguns órgãos especializados do sistema imune, que são órgãos que volta e meia produzem algumas células brancas, né, alguns leucócitos, e estão diretamente relacionados à nossa capacidade de se proteger de infecções. Então, os principais órgãos pelos quais a linfa passa durante o seu trajeto no distrito linfático são o timo, fica aqui na região do peito, o baço, que fica no abdômen do ladinho do estômago, né? Vocês podem ver aqui sombreadozinho, tá? Do lado esquerdo do corpo, tá? Lembrando que aqui a gente está vendo a figura anatômica, lado direito e lado esquerdo, ok? E aqui na nossa região do pescoço, próxima à garganta, a gente tem algumas estruturas também de órgãos linfóides. A adenoide, que fica no fundo do céu da boca, no início da nossa garganta, e as amígdalas, né? As tonsilas palatinas que ficam na lateral da faringe, bem no início da faringe, ali na borda entre a boca e a faringe. Ok? As amígdalas ficam mais para baixo, a adenoide fica mais próxima ao palato mole. Ok, pessoal? Então, outra coisa que eu queria também lembrar é que aqui no distrito linfático a gente não tem um órgão muscular, né, que vai fazer a linfa circular pelo corpo. Então, assim como nas veias, a pressão do líquido linfa dentro dos vasos linfáticos é baixíssima, assim como a pressão do sangue dentro das veias é baixa. Então, a musculatura vai estar auxiliando, gerando força para que a linfa circule dentro dos vasos linfáticos até ser entregue no distrito sanguíneo em alguma veia de grande calibre, e é por isso que os vasos linfáticos, assim como as veias, apresentam válvulas anti-refluxo para obrigar a linfa a seguir um único sentido, que é sempre dos órgãos em direção a uma veia de grande calibre, ok? Então aqui a gente tem uma semelhança entre vaso linfático e veia. Bom, feita essa explicação do distrito linfático, agora a gente vai entrar na parte que mais o Enem cobra, que é a questão das defesas do nosso corpo, a nossa imunidade, tá? Bom, quando a gente pensa nas defesas do corpo, na imunidade, a nossa capacidade de eliminar qualquer agente invasor que, porventura, entre dentro do corpo humano, tá? Isso é
a imunidade, tá? A gente pode falar que a gente tem um sistema imune, porque a gente tem um conjunto de órgãos e células que estão diretamente relacionados a essa nossa capacidade de nos proteger da ação de agentes invasores. E quando a gente pensa nos agentes invasores, causadores de doença, a gente está pensando principalmente nos patógenos, né? Quem são os principais patógenos? São seres vivos que a gente estudou no segundo ano, em vários dos reinos que a gente viu. Então, principalmente bactérias patogênicas, fungos patogênicos, tanto leveduras quanto também fungos filamentosos, protozoários causadores de doença. Não podemos esquecer de pequenos animais parasitas, os vermes, plateumintos e nematóides, principalmente, que causam doença no ser humano, vírus, que a gente não vai ficar aqui falando sobre o debate se são ou não seres vivos, mas são parasitas intracelulares obrigatórios, então muitos vírus são agentes patogênicos e a gente entra em contato o tempo todo. Para nos proteger da invasão desses agentes patogênicos, a gente tem essa resposta imune. E a gente vai aqui dividir a nossa resposta imune em duas grandes categorias: o que a gente chama de imunidade inata e imunidade adaptativa. As respostas imunes, consideradas imunidade inata, são respostas que a gente sempre vai falar que são inespecíficas, tá? E esse tipo de imunidade inata, ela acontece em todos os animais. Por que que essas respostas consideradas imunidade inata são inespecíficas? Porque aqui o sistema imune reconhece características que são compartilhadas por uma grande quantidade de patógenos. Então, quando a gente tem alguma resposta inata contra um organismo patogênico, é porque aquele organismo patogênico deve ter na sua superfície alguma proteína comum que outros organismos patogênicos também apresentam aquela proteína, né? E geralmente essas respostas classificadas como inatas são respostas muito rápidas, muito intensas e que surgem no organismo poucas horas depois que o agente patogênico conseguiu entrar, tá? Dentro da imunidade inata, a gente tem algumas categorias. Bom, a primeira linha de defesa do nosso corpo contra a possível invasão de qualquer agente infeccioso, qualquer organismo patogênico, são as defesas de barreira, as principais barreiras, as principais muralhas que separam o nosso corpo do ambiente. Então, aqui se destaca principalmente defesa mecânica da nossa pele, defesa mecânica da nossa mucosa. Lembrando que mucosa é essa pele mais fina e delicada que a gente tem em algumas partes do nosso corpo, como aqui dentro do nariz, dentro da cavidade oral, do lado de dentro das nossas pálpebras e também nos órgãos genitais e também lá dentro do nosso ânus. Tudo isso são peles delicadas que a gente dá o nome de mucosa e também, apesar da delicadeza, representam uma proteção mecânica, uma primeira linha de defesa da nossa imunidade inata. Em algumas regiões do corpo, a gente também produz algumas secreções que contêm substâncias que vão nos proteger contra a tentativa de invasão desses organismos patogênicos. Um exemplo fundamental, gente, é a lágrima, tá? A gente produz uma série de substâncias antimicrobianas na nossa lágrima que estão constantemente protegendo o nosso olho contra invasão de possíveis organismos patogênicos. Por outro lado, a gente tem também como parte da nossa imunidade inata algumas defesas internas que entram quando as linhas de barreira não conseguiram impedir a invasão do agente patogênico. Então, quando uma bactéria, um vírus, protozoário, um verme conseguem entrar no nosso corpo, vencendo as barreiras físicas, a imunidade inata entra com células de defesa. Quem são essas células? A gente tem células fagocíticas, que vão estar tanto no nosso sangue quanto na linfa. É um tipo específico de glóbulo branco que a gente chama de macrófago. E o macrófago é uma célula que vai fagocitar esse agente invasor. E ao fagocitar, ele vai se alimentar dele, ele vai fazer uma digestão intracelular e vai tentar eliminar esse organismo invasor do seu corpo. A gente tem também outras células especializadas, como as células natural killer, que também vão eliminar o organismo invasor, mas sem necessariamente fagocitá-lo, elas têm outros mecanismos de tentar destruir
o agente patogênico, esse organismo invasor. A gente tem uma série de proteínas antimicrobianas que o nosso corpo produz, como citocinas e outras moléculas que vão tentar destruir esse organismo invasor. E também temos a resposta inflamatória, né? Que é um recrutamento de células brancas para a região onde está o patógeno, que vão tentar destruir esse patógeno, tá? Por outro lado, nós temos uma outra resposta imunológica que a gente chama de imunidade adaptativa. Diferente da inata, que é inespecífica, a resposta imune que a gente chama de adaptativa é extremamente específica, ou seja, para cada tipo de patógeno que invade o nosso corpo, tentando causar uma doença ou causando uma doença, a gente desenvolve um tipo específico de resposta adaptativa. Por que que a resposta adaptativa ela é específica? Porque diferente da inata, que reconhece nos patógenos proteínas, padrões extremamente comuns entre os patógenos, aqui na resposta imune adaptativa, a gente reconhece proteínas, características específicas de cada tipo de patógeno. Por isso que a imunidade adaptativa, diferente da inata, ela é muito mais lenta, porque o sistema imune gasta um tempo reconhecendo o patógeno e gasta um tempo criando um tipo de resposta exclusiva, específica para aquele patógeno. Então, a imunidade adaptativa, ela vai ser medida numa escala de dias, diferente da inata, que a gente tem uma resposta rápida, que a gente mede numa escala de horas, tá? E diferente da inata, a gente encontra em todos os animais, a resposta imune adaptativa, do ponto de vista evolutivo, ela é mais derivada. Ela ocorre apenas nos animais vertebrados, lá no grupo dos cordados, a partir dos peixes, ok? Bom, quais são os dois grandes grupos aqui de respostas imunes adaptativas? A gente tem a resposta imune adaptativa humoral, que sempre envolve a produção de anticorpos que são proteínas de defesa produzidas por um tipo de glóbulo branco específico, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? E essas proteínas de defesa, os anticorpos, ou outro nome deles, imuno globulinas são proteínas que vão estar dissolvidas no nosso plasma, porque são produzidas por células que estão no sangue e na linfa, né? E elas vão proteger o nosso corpo contra um patógeno específico, tá? Mas nós também temos respostas imunes celulares, aonde células vão ser ativadas a combater um patógeno específico, tá? E aí elas vão ser ativadas e vão combater esse patógeno específico. Ok, gente? Então, essa é a grande diferença entre as respostas imune inatas e adaptativas, tá? Então, como eu disse para vocês, quando a gente pensa nos dois tipos de resposta imune, a gente está pensando em respostas imune rápidas e respostas imune um pouco mais lentas. Então, quando a gente está pensando na imunidade inata, aqui nesse slide chamado de imunidade natural, a gente está pensando numa resposta imune rápida, que surge, que se desenvolve poucas horas após a infecção. Então, a gente tem as barreiras físicas, representadas aqui principalmente pelos epitélios da pele e das mucosas, secreções produzidas principalmente nas mucosas, as células fagocitárias brancas, principalmente os macrófagos, e algumas outras linhas de defesa, como as proteínas do complemento e células natural killers, tá? A gente não vai entrar em tanto detalhe aqui. Por outro lado, quando a gente está pensando na resposta imune adquirida, olha para cá, a gente está pensando numa resposta mais lenta, né? Que vai se desenvolver em alguns dias após o contato ou a invasão pelo organismo patogênico. E sempre as respostas imune adquiridas envolvem um tipo específico de glóbulo branco, que está bem claro aqui, linfócitos, tá? Os linfócitos B estão na resposta humoral, porque eles vão ser responsáveis pela produção dos anticorpos, e os linfócitos T são aqueles que vão estar envolvidos na resposta imune adaptativa ou adquirida, é a mesma coisa, celular. Então, esses linfócitos T, eles vão combater diretamente
o patógeno ou uma célula que está com o patógeno dentro. Ok, gente? Bom, então quando a gente está pensando em imunidade inata, deixando as barreiras epiteliais de fora, a gente está pensando numa situação como essa que está aqui no slide. Então pensa, você que está aí, né, principalmente curso de agropecuária, vai mexer com uma cerca, né, pegou lá um mourão, entrou uma ferpa no seu dedo, você não usou luva, né, não usou o EPI. Aí a ferpa na sua superfície, a madeira estava lá, né, perto de esterco e tudo. Lá, a ferpa está cheia de bactéria em volta, algumas são patogênicas. Quando a ferpa penetra pela sua pele, pum, você detonou, né? Você não teve a pele atuando como barreira contra a tentativa de invasão das bactérias patogênicas. Elas entraram dentro das camadas mais profundas da sua pele e isso gera resposta imune inata. Então, basicamente, macrófagos vão atuar combatendo, né, essas bactérias patogênicas que entraram no nosso corpo. E como que os macrófagos combatem? A gente não pode esquecer que o macrófago é uma célula que faz fagocitose. Então, muitas bactérias têm algumas proteínas na sua parede celular que induzem, como a gente está vendo aqui, processo de fagocitose, que é um transporte mediado por membrana, aonde se faz aqueles pseudópodes, né? A gente está vendo aqui pseudópode, né? Eles são tentáculos microscópicos em que o macrófago vai envolver o organismo patogênico, fazer um vacúolo alimentar, colocando ele para dentro do citoplasma. Esse vacúolo se fusiona com uma organela que está lá dentro do macrófago, que é o lisossomo, que está cheio de enzimas digestivas, e quando ocorre a fusão do vacúolo alimentar com o lisossomo, forma-se o vacúolo digestivo, né? Onde vai ter toda a digestão do patógeno, o macrófago obtém nutrientes para sobreviver da digestão desse patógeno e joga para fora por exocitose tudo aquilo que não interessa. Outra célula branca, chamada mastócito, identifica a invasão do organismo patogênico e gera uma série de respostas sinalizadoras que vão recrutar outras células brancas para aquela região onde teve o seu ferimento, para combater, junto com o macrófago, as bactérias patogênicas que invadiram o seu corpo. São principalmente os glóbulos brancos, conhecidos aqui, ó, como neutrófilos. Então, eles são recrutados por moléculas sinalizadoras que o mastócito liberou quando encontrou a bactéria patogênica, e junto com o macrófago, os neutrófilos também são células fagocíticas que vão estar aí eliminando o organismo patogênico. Tá? Então, aqui a gente viu o que é uma resposta imune celular inata. Tá? Isso aqui vai acontecer porque o macrófago reconhece proteínas muito comuns em uma série de organismos patogênicos. Tá? Por outro lado, a resposta imune adquirida, ela é adaptativa, ela é específica. Como que ela é gerada? Aqui a gente está vendo, no caso, a humoral, tá? Então, prestem bem atenção. A célula linfócito B, ela tem na sua membrana uma série de receptores, que são proteínas que reconhecem proteínas dos patógenos. Essas proteínas dos patógenos que estão na membrana ou na parede do patógeno, a gente chama de antígeno, tá? Então, quando o linfócito B tem um receptor de antígeno na sua membrana, que é totalmente complementar a uma parte de uma proteína do patógeno, de membrana ou de parede celular, chamada antígeno, chave fechadura, esse linfócito B ele é ativado e ele vai secretar uma proteína para fora, isso quer dizer para o plasma, que é conhecida como anticorpo ou imunoglobulina. E esse anticorpo, olha para cá, ele tem também uma parte dele que é complementar proteína do patógeno. Então, o anticorpo, olha para cá, ele encaixa no antígeno. O anticorpo, presta bem atenção no que eu vou falar, gente. Os anticorpos são proteínas de defesa produzidas pelos linfócitos B. Quando? Quando o linfócito B tem um receptor de antígeno que encaixa perfeitamente num antígeno que o patógeno, bactéria, vírus, protozoário,
tem na sua superfície, membrana, capsídeo, viral ou um outro tipo de proteína, tá? Que tem que estar na superfície do patógeno. Quando esse encaixe do receptor do antígeno e do antígeno é perfeito, o linfócito B se prolifera e fica ativado, produzindo e secretando para fora proteínas conhecidas como anticorpos, que assim como o receptor da célula B, o anticorpo é 100% complementar ao antígeno. A parte do antígeno que encaixa no receptor da célula B e também no anticorpo, a gente fala que é epítopo. E o epítopo é sempre muito específico. Cada tipo de anticorpo reconhece um epítopo e, portanto, reconhece um antígeno da célula B. Veja que, por exemplo, o mesmo patógeno tem muitos antígenos diferentes e, por consequência, pode ser atacado por vários anticorpos, cada um deles produzidos por um linfócito B diferente. Então, aqui a gente está vendo, por exemplo, um patógeno que tem dois epítopos diferentes no seu antígeno. Veja que este epítopo aqui é reconhecido pelo anticorpo A, enquanto esse outro epítopo é reconhecido pelo anticorpo B, e cada um deles foi produzido por uma célula B diferente, um linfócito B diferente. E anticorpos que têm uma estrutura que não reconhece os epítopos desse patógeno, patógeno 1, não se ligam a esse patógeno, ok? E vão se ligar a outro tipo de antígeno, que não tem nada a ver com esse patógeno aqui. Então, o que eu quero que vocês entendam, de forma muito, muito importante, é que cada anticorpo reconhece um antígeno. Cada anticorpo é extremamente específico para o antígeno que ele reconhece. Então, patógenos têm vários antígenos e podem levar à produção, para cada antígeno que ele tem, de um anticorpo extremamente específico, tá? Ok? E no caso da célula B, a ideia é a mesma. Então, células T, perdão. Para a célula T, a ideia é a mesma. Então, células T têm receptores de antígeno, reconhecem antígenos específicos e cada célula T ataca um tipo de patógeno quando o receptor dela reconhece o antígeno que está na superfície, na membrana daquele patógeno. Voltando aos anticorpos. Como que os anticorpos combatem os patógenos? Existem algumas linhas de ação que estão representadas aqui nesse slide. Então, alguns anticorpos vão fazer o processo de neutralização do patógeno. Então, como está aqui na legenda, muitas vezes os anticorpos específicos se ligam aos antígenos específicos da superfície, por exemplo, de um vírus, e neutralizam ele. O que é neutralizar? É bloquear a capacidade do patógeno de entrar na nossa célula hospedeira. Então, um vírus que está neutralizado pelo anticorpo, ele não consegue mais infectar a nossa célula. Uma bactéria intracelular que está neutralizada pelo anticorpo não consegue mais invadir a nossa célula. E se esse organismo não invade, ele não consegue se multiplicar e provavelmente não vai conseguir continuar com o sintoma da doença. Outra linha de ação dos anticorpos é o que a gente chama de opsonização, que é quando o anticorpo se liga especificamente aos antígenos que um patógeno tem e ele meio que marca aquele patógeno para ser induzido por um macrófago. Então, essa linha de ação eu acho super legal, porque ela tem ligação com a imunidade inata. É como se os anticorpos fizessem um escândalo dentro do corpo, marcando aquela bactéria para ser fagocitada. Então, isso aumenta. Isso atrai, né? Essa opsonização atrai os macrófagos para literalmente fazer uma fagocitose mais intensa daquele patógeno. E uma terceira linha de ação muito comum dos anticorpos é o que a gente chama de ativação do sistema do complemento e formação de poros. Então, a gente tem algumas proteínas no plasma, que são as proteínas do complemento, que, quando um organismo patogênico está com anticorpos ligados a proteínas antigênicas da sua superfície, as proteínas do complemento são atraídas pelos anticorpos, se ligando a elas, e essa ligação da proteína do complemento ao anticorpo ativa as proteínas do complemento, que muitas vezes vão criar poros na membrana ou na parede do patógeno, aumentando a chance desse organismo patogênico
entrar dentro dele águas e íons, levando a uma lise osmótica, a uma morte desse organismo patogênico. Então veja que aqui em todas as linhas de ação, a resposta imune adaptativa levou à morte, né? Ou à neutralização dos organismos patogênicos de forma muito específica, tá? Mas aí vem sempre uma pergunta quando a gente está dando aula de imunidade adaptativa. Ah, sempre aquela pergunta que a gente fez lá na Biologia 2: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Vocês sabem que foi o ovo porque ele surgiu lá nos répteis ancestrais, né? O ovo amniótico, né? Isso aqui, quem veio primeiro, né? Quando a gente pensa, tá, célula B ou célula T específica para cada um dos antígenos dos zilhões de bactérias, vírus, protozoários, vermes que a gente tem. Mas quem veio primeiro? A célula B, que produz anticorpo, ou a célula T, que ataca um patógeno, ou o antígeno? O que eu estou querendo dizer para vocês? Será que o antígeno invade o nosso corpo, aí o corpo fala: olha, um antígeno novo, vou produzir uma célula B específica para esse antígeno novo, que tenha um receptor antigênico compatível com esse antígeno novo. Será que é isso? O antígeno induz a produção da célula B específica, aquela capaz de produzir o anticorpo específico para o antígeno, ou não? O corpo já tem um repertório enorme de células B diferentes, cada uma com um receptor específico, e na hora que o antígeno chega, já tem lá uma célula B pronta com um receptor que vai reconhecer aquele antígeno que você nunca encontrou na vida. E aí, dá uma pausa, pensa, quem veio primeiro? Célula B específica ou o antígeno que precisa ser destruído por uma célula B específica? Pausa. E agora você volta para descobrir a resposta. Vamos lá. Gente, parece loucura, mas de fato nós temos no nosso corpo zilhões de diferentes tipos de células B produzidas por um processo de recombinação gênica a partir de um gene específico lá do nosso DNA. Então, lá num gene específico, eu não vou entrar em detalhes aqui no ensino médio, a gente tem um pedaço desse gene que sofre um processo de splicing. E através desse splice alternativo, a gente tem zilhões de combinações de pequenos segmentos de exons desse gene, gerando células B, cada uma, acreditem, cada uma com um receptor antigênico específico. Então, através desse processo, que é biologia molecular pura, a gente tem no nosso sangue, prontinho, um exército de vários tipos de células B que estão circulando, linfócitos B que estão circulando, cada um deles, como vocês podem ver aqui, cada um deles com um receptor de antígeno completamente diferente. Então, sim, quem veio primeiro são as células B produtoras de anticorpos. Elas já estão no seu corpo antes de você encontrar qualquer antígeno. Porém, quando você encontra um antígeno de um patógeno específico, a célula B, que tem um receptor específico para aquele antígeno, daquele patógeno que invadiu o seu corpo, ela, ao reconhecer antígeno-anticorpo, ou melhor, né, receptor antigênico e antígeno, né, aquela célula B específica, ela vai sofrer um processo de proliferação e vai gerar um exército de clones que tem o mesmo receptor antigênico e que são células B que vão produzir o mesmo tipo de anticorpo, o anticorpo que combate aquele antígeno específico que ele é complementar. Quando essas células B reconhecem o antígeno, se proliferam e passam a ser células produtoras de anticorpo, a gente fala que elas são células conhecidas como plasmócitos. Então, o plasmócito nada mais é do que uma célula B que está ativamente produzindo anticorpos. E o mais legal é que depois que a bactéria, o vírus ou o protozoário é eliminado, uma parte dessas células B que foram ativadas por aquele antígeno, um pequeno exército de reserva, fica circulando no seu corpo, lá no seu sanguinho, na sua linfa, formando o que a gente chama de célula de memória. Então, a resposta imune adquirida, ela gera memória imunológica. O que que eu quero dizer? Se daqui a um tempo você encontra
esse organismo patogênico novamente, esse exército de células de memória prolifera de uma forma muito mais rápida, numa resposta que a gente conhece como secundária, e aí vai se transformar em plasmócito em menos tempo, gerando uma resposta imune muito mais intensa, produzindo muito anticorpo e combatendo esse patógeno de forma mais rápida e eficiente. E gravem isso aqui: produção de anticorpo, resposta imune adquirida, no caso aqui, resposta imune humoral adquirida sempre gera memória imunológica. O seu corpo aprende como combater aquele patógeno, como produzir anticorpos para aquele patógeno. Isso é fundamental para um processo de imunização, que daqui a pouquinho a gente vai falar, que são as vacinas. É com base nessa memória imunológica que as vacinas nos protegem contra várias doenças. Bom, e aí, para completar e para terminar, a gente vai falar dos processos de imunização, como que a gente ensina, ou melhor, como que a gente protege o nosso corpo contra toxinas, contra patógenos, contra qualquer tipo de substância que cause problema ou ser vivo que cause problema no corpo. A gente tem duas formas de imunizar, de tornar o corpo protegido contra um determinado organismo ou substância tóxica. A gente tem as imunizações da categoria que a gente fala de ativa e a imunização da categoria passiva, tá? Presta bem atenção na grande diferença entre os tipos de imunização. Imunização ativa é aquela em que o organismo é estimulado a produzir os seus próprios anticorpos. Então, na imunização ativa, suas células B, seus linfócitos B, vão ser estimulados a produzir anticorpos específicos contra um organismo patogênico. E isso pode acontecer de maneira natural, quando o próprio organismo patogênico invade seu corpo, ou seja, quando você fica doente. Então, toda vez que você fica doente, você ensina o seu corpo a produzir anticorpos específicos, porque você estimulou uma célula B que tem receptor antigênico complementar ao antígeno daquele patógeno, ela se diferenciou em plasmócito e guardou memória imunológica. Então, você está imune. Próxima vez que você encontrar esse patógeno, aquelas células B de memória vão combater aquele patógeno rapidamente, produzindo anticorpos em grande quantidade, tá? Mas nós também temos uma forma de, artificialmente, induzir imunização ativa, que são as nossas queridas vacinas, tá? Então, a vacina, gente, é uma forma de imunização ativa. Por quê? A vacina, gente, ela vai conter antígenos. Então, a gente constrói vacina colocando nela antígenos. Que a gente põe um antígeno na vacina, Rafael? A gente pode pegar o próprio organismo patogênico e colocar ele morto, né? Morto, ele não tem mais capacidade infecciosa, mas ele guarda na sua superfície todas as proteínas que ele tinha, e muitas dessas proteínas são antígenos, que podem ser reconhecidos por células B que estão no seu corpo, gerando produção de anticorpos, ok? Outra forma é a gente, sinteticamente no laboratório, pegar uma proteína do antígeno, isolar ela, perdão, uma proteína do patógeno, que é o antígeno, e isolar ela e colocar na vacina. E aí a gente coloca essa proteína, esse antígeno na vacina. É o que acaba acontecendo em algumas vacinas, aonde a gente pega um organismo inócuo, um vírus, por exemplo, que não causa doença, e obriga ele a expressar na sua superfície, no seu capsídeo, proteínas de um patógeno específico. E aí, esse vírus a gente coloca na vacina, ele entra no seu corpo, ele não vai te causar doença, mas ele tem no seu capsídeo as proteínas de um outro vírus, de uma outra bactéria, e que essas proteínas são reconhecidas pelas suas células B e você produz anticorpos. E recentemente, as vacinas de RNA, que foram largamente desenvolvidas na pandemia de Covid-19, são a grande inovação das vacinas, na qual a gente pega o RNA mensageiro do patógeno, que tem toda a sequência para produzir, através do processo de tradução, a proteína antigênica do patógeno. A gente pega esse RNA mensageiro, coloca na vacina, essa vacina é colocada no seu corpo e as suas células, ao lerem o RNA mensageiro do patógeno, vão produzir uma proteína patogênica, uma proteína do patógeno, que quando vai para a membrana da sua célula, fica lá e vai ser reconhecida por uma célula B. É o que acontece na vacina de RNA contra a Covid. Então, a gente coloca um RNA mensageiro do vírus da Covid nessa vacina
Ele vai ser traduzido pelos seus ribossomos, que vão produzir uma proteína do vírus, que vai para a membrana das suas células e estimula as suas células B a produzirem anticorpos contra esse vírus. E aí, seu corpo tem memória imunológica quando a gente tem imunidade humoral, e aí quando você encontra o patógeno numa verdadeira exposição que poderia levar ao desenvolvimento da doença, seu corpo já sabe como combater aquele patógeno. Ele já sabe qual que é a célula B que se liga àquele patógeno, qual que é o anticorpo que tem que ser produzido, e aí você gera uma resposta rápida, com grande produção de anticorpos, e você às vezes nem tem sintoma da doença. Por isso que a vacina é uma forma de proteger o nosso corpo, uma imunização ativa. Por outro lado, existem alguns tipos de antígenos, principalmente toxinas de alguns animais, para os quais os nossos linfócitos B não têm capacidade de reconhecer. E aí, nesse caso, quando essa toxina entra no nosso corpo, a gente tem uma resposta inata muito forte, né? Uma inflamação muito forte, mas a gente não consegue combater de forma eficiente esse antígeno. E isso pode levar a pessoa à morte. Nesse tipo de caso, em que o organismo não consegue produzir anticorpo, a gente entra com outra linha de imunização, que a gente chama de imunização passiva. É quando o organismo vai receber o anticorpo prontinho, que outro ser vivo produziu. E aí, esse anticorpo pronto entra dentro do organismo que foi exposto a um patógeno ou um veneno e vai neutralizar esse veneno, né? De forma natural, isso acontece durante a amamentação, porque o leite materno, que a mãe manda para a criança, ele está cheio de anticorpos que a mãe produziu. E é fundamental, porque o sistema imune do recém-nascido, ele é completamente ineficiente. Então, se a criança não receber os anticorpos prontos pelo leite materno, qualquer encontro com patógeno que está aqui no ambiente pode ser fatal para a criança. Daí a importância da amamentação com leite materno. E de forma artificial, a gente tem os soros, né? Que neutralizam aí alguns venenos. Então, o soro antiofídico neutraliza veneno de cobra. A gente tem ele polivalente, como esse, que é comum para várias cobras diferentes, e nós temos os específicos para cada um dos tipos de cobra. E a gente também tem soro antiescorpiônico, que é utilizado quando a gente tem acidentes com escorpião. E aí a gente chama esse aqui de soro terapêutico, que é completamente diferente do soro fisiológico, que a gente usa para limpar a ferida, e do soro que a gente usa para tratar pacientes no hospital, que é um soro que tem uma constituição muito semelhante à constituição do nosso plasma, tá? Esse aqui é o soro terapêutico que tem anticorpos prontos específicos, tá? Então, toda vez que a gente tem o processo de vacinação, a gente vai ter uma imunização ativa e aí a gente tem duas respostas. A resposta imune primária é aquela que acontece quando você tem a primeira exposição ao antígeno. Geralmente, quando a gente pensa na vacinação, é a resposta imune produzida pela vacina. Por quê? Seu corpo recebeu o antígeno, seu corpo tem uma célula B que está pronta lá no seu sanguíneo, que tem um receptor que reconhece o antígeno, e aí a gente tem uma pequena produção de anticorpos, porque essa célula B foi ativada, se proliferou, produziu um pouco de anticorpo, neutralizou esse antígeno, o antígeno foi eliminado. Só que uma pequena parcela dessas células B que foi ativada virou célula de memória. É por isso que quase sempre quando a gente toma vacina, a gente tem algumas reações muito parecidas com a doença. Febre, dor, aquela sensação de cansaço, de prostração. Isso tudo é muito bom, porque está mostrando que você teve uma boa resposta primária contra o antígeno daquela vacina. Agora, quando o seu corpo foi exposto ao organismo patogênico num segundo momento, a gente tem a resposta imune secundária, onde as células de memória B que estavam no seu corpo circulantes vão reconhecer o patógeno com o antígeno de forma rápida e eficiente, gerando uma produção de grandes quantidades de anticorpo que vão combater o patógeno de forma muito rápida. Por isso que às vezes a gente nem tem sintoma quando a gente está imunizado por uma vacina de forma ativa. Então, mais uma vez, gente, vacinação ensina o nosso corpo a produzir antígenos pelas nossas células B, tá? Por outro lado, o soro, que é uma imunização passiva, a gente não ensina o nosso corpo a produzir
os anticorpos, a gente recebe os anticorpos prontos. Por isso que a imunização passiva não gera imunidade de memória. O que que eu quero dizer? Foi picado por uma cobra, recebeu soro, foi picado de novo, vai ter que receber soro de novo, gente. Por quê? A imunização passiva não gera resposta de memória imunológica, tá? Como que são produzidos os soros, né? Geralmente, quem produz o soro, como eu disse para vocês, é um outro animal que tem células B que reconhecem os antígenos presentes nas toxinas daquele animal peçonhento. No caso do soro antiofídico, nós temos aqui um destaque muito grande para o Instituto Butantan, que produz no Brasil o soro antiofídico e o soro antiescorpiônico contra uma série de cobras e espécies de escorpião. Tá? Basicamente, no caso do soro antiofídico, lá no Butantan, pega-se o veneno da cobra, se coleta, injeta esse veneno em cavalo, porque o cavalo é um animal que tem células B que produzem anticorpos contra o veneno de várias espécies de cobra. Depois de algum tempo, esse cavalo vai produzir anticorpos. É claro aqui, gente, que são injetadas quantidades pequenas do veneno, que não são suficientes para matar o cavalo, apenas para estimular as células B dele a produzirem anticorpos específicos contra o veneno da cobra. Depois de alguns dias, é coletada uma amostra de sangue desse cavalo, que agora está imunizado, que está cheio de anticorpo circulante contra o veneno da cobra. A gente centrifuga, separando elementos figurados do plasma. Lembrando que os anticorpos estão aqui no plasma. Esse plasma é processado e a gente então formula o soro antiofídico rico nos anticorpos, nas imunoglobulinas específicas contra o veneno da cobra. E quando a pessoa está picada por um animal daquela espécie de cobra, esse soro é aplicado diretamente no sangue da pessoa e entrega os anticorpos prontinhos para neutralizar o veneno de cobra. Por isso que é tão importante, após um acidente com cobra, a gente encaminhar a pessoa para um centro de saúde para que ela seja administrado nela o soro antiofídico específico ou polivalente, quando não foi possível identificar a espécie de cobra que causou o acidente. E só para completar, eu falei isso em sala. A grande maioria das vacinas é aplicada, mas nem todo o tipo de aplicação, né, de injeção que a gente toma, né, a palavra correta, é vacina. Existe uma série de medicamentos que são injetáveis, que não são vacina. Tá? Vacina é para prevenir doença, é para gerar imunidade, não é tratamento. A gente não trata a doença com vacina, a gente previne doença com vacina. Agora, existem alguns medicamentos que são para tratar a doença, que são injetáveis. Por exemplo, a gente tem um antibiótico injetável, que é a bezetacil, que é para tratar a doença bacteriana. Dei vários exemplos na sala de medicamentos aí para emagrecer, muito comuns hoje em dia na mídia, como Java, Ozempic, que são também medicamentos injetáveis. E nem toda vacina é injetável. A gente tem vacina que é aplicada em mucosa, e todos vocês devem ter tomado a vacina do Zé Gotinha, né, contra pólio, que é uma vacina que a gente põe a gotinha na língua e ela gera resposta imunológica, tá? Então, galera, é isso que eu tinha para falar com vocês. Com isso, a gente termina a matéria da nossa próxima prova. Cai muito no Enem, quase todo ano tem uma questão de imunidade. Então, revise essa videoaula, tanto para a prova quanto para a prova do Enem de Ciência da Natureza, tá? Até a próxima videoaula e bons estudos para vocês. Até mais.